Programa de hoje, uma das maiores médicas dessa nação, especialista em oncologia, que sabe tudo e mais um pouco sobre o nosso aparelho digestivo. Presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. O câncer do intestino certamente vem logo após e figura entre o segundo e o terceiro tumor mais frequente na população. Palmas para doutora Maria Inês Braguiroli. Doutora Maria Ignez. Ela falou, meu nome é Ignez. Né, doutora? Eu tô emocionado aqui, ó. É a minha médica. Pô, que legal. A médica que cuida de mim. Obrigado por cuidar do nosso velhinho. Velhinho. Obrigado aí. Aliás, as pessoas da minha vida, né, nesse momento, que é um momento difícil, né? Você tá acostumado a isso, mas a gente não tá, que é o Carlos Davi, o doutor Carlos Davi, o cirurgião, que fez, gente finíssima também, o Paulo Hoff, e a doutora e a Nathalie, que é que cuida de mim, a equipe. A equipe. Aí. O time que cuida de mim, que são os anjos que aparecem na tua vida, né? Porque quando você tá lá no... É isso aí. Quando você tá na UTI... Na pendura. Quando você tá na UTI ali, você só... Reza. Você pede para Deus e para que apareçam essas pessoas. Mas graças a Deus, Deus coloca na minha vida gente muito bacana. Obrigada, Emílio. Obrigada. Eu fico emocionado, né? Mas... E a doutora está aqui, porque eu acho que o homem que trabalha aqui, ele não tem muito isso, né? A gente não pode trazer a nossa vida, a gente tem que levar informação, entretenimento, alegria para as pessoas. Exato. Né? A gente tem que dividir um pouquinho, eu tenho esse pensamento. Mas é muito importante isso que você vai falar, e eu acho muito importante também dividir aqui com a nossa audiência em todo o Brasil, né, doutora? Perfeito. Eu queria agradecer, dar boa tarde a todo mundo. Eu acho que é muito louvável você trazer esse espaço, porque eu falo aqui não no meu nome, mas em nome certamente de muitos colegas meus. Você já mencionou alguns deles, mas são inúmeros. Inclusive, quem entrar no site do GTG vai ver que eu não faço nada sozinho, a gente tem um grupo. E não só, né? Pessoas que se tratam, familiares, amigos que passam por isso, que certamente gostariam de ter mais informação, né? E essa doença especificamente que a gente vai falar hoje, o câncer de intestino, a gente tem formas de rastreamento e prevenção. Então, por isso que eu julgo como muito louvável o espaço que eles estão dando aqui para isso. Boa, doutora. Por que você virou médica, doutora? Agora eu vou entrevistá-la. Agora mudou o jogo. Ela que entrevistava, né? Agora mudou totalmente o jogo. Hein, doutora? Por que você foi para a medicina? O que leva uma pessoa a ser um médico? Nossa, Emília, é tão difícil essa resposta, mas eu tive excelentes exemplos na minha casa. Você sabe, na minha casa nós somos uma família de médicos, meus pais são médicos, são pessoas extremamente dedicadas à medicina, foram meus professores na faculdade. Eu acho que isso naturalmente é um exemplo, é um estímulo, talvez seja a área onde eu me sentia mais confortável. Se eu não fizesse medicina, acho que eu iria para arquitetura, foi o que eu ponderei fazer. Mas não pensei em outras profissões. Felizmente, né, passei no vestibular e eu acho que na faculdade eu me entendi, né, como confortável naquele meio. Logo no começo eu já imaginei que a oncologia poderia ser uma área que me agradasse. Eu também tive excelentes exemplos. Fui buscar por essa área. Nem todas as faculdades, eu não sei se você sabe disso, tem a matéria, né, tem a cadeira de oncologia. Então, naquele momento a gente não tinha oncologia, eu fui buscar por informação com o auxílio do meu pai e conheci a doutora Clarissa, ela é de Salvador, é uma oncologista também extremamente conhecida lá e que me abriu as portas, e eu comecei a trabalhar com oncologia logo no começo da minha faculdade. E você é baiana? Eu sou baiana. É baiana. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, é a primeira faculdade de medicina do Brasil, que fez agora 218 anos. Muito legal. Caramba, eu não sabia. A primeira faculdade de medicina tem uma briga. Uma questão contra se foi a Universidade Federal da Bahia, o FRJ, se eu não me engano, mas certamente é uma faculdade extremamente antiga, tem um prédio maravilhoso lá no Terreiro de Jesus, próximo ao Pelourinho. Então, é uma faculdade da qual eu me orgulho muito. Boa. E agora você é presidente, o que é esse... o grupo, como é que chama? GTG. GTG Brasil, @GTG. O que é o GTG Brasil? Certo. Na oncologia, né, existem diversas áreas. Então, colegas que se dedicam mais a uma área ou outra.
A gente tem a Sociedade Brasileira de Oncologia, mas além delas, grupos voltados para grupos de doenças específicas, e o DTG é voltado para o estudo e estímulo de pesquisa e disseminação de conhecimento de tumores do trato digestivo. Hoje eu estou nesse posto, mas certamente já ocupado por pessoas extremamente capacitadas e certamente outras que virão. Como eu disse, não é um cargo que eu ocupo sozinho, eu tenho uma diretoria, como eu disse no site, vocês podem acessar, mas de colegas muito bem formados, muito bem intencionados, né, sérios, e que estamos todos voltados para o conhecimento e no que a gente puder contribuir em termos de pesquisa e envolvimento no tratamento de doenças do trato digestivo. Você é especialista nisso, então? Olha, a sua especialidade é essa? Quando a gente forma... O que é trato digestivo? É o quê? A gente está falando de tumores do esôfago, do estômago, do fígado, do pâncreas, das vias biliares, do intestino e do canal anal. Isso é tudo esse GTG aí? Tudo isso você manja? De toda essa... Caramba, hein, doutora? Olha, Emílio, quando a gente se forma em oncologia, especialmente aqui, a gente tem que fazer oncologia geral. Então, eu fiz a minha formação depois da faculdade, né, que eu fiz a Federal da Bahia, eu vim para aqui, para a USP, eu fiz clínica geral, a gente faz oncologia. Então, são 5 anos de formação e eu sou formada em oncologia geral. Não é específico. Mas, eventualmente, a gente termina direcionando baseado nos estudos clínicos que a gente, né, termina se alinhando. Então, é a parte que eu mais faço. Isso também faz esses estudos? Você também faz isso Tanto aqui no ICESP, o ICESP é um Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é ligado à USP, quanto eu trabalho na parte privada também, na rede DOR. Temos centros de pesquisa clínica e é uma área que me interessa muito, é como a gente, né, gera o conhecimento, né? Então, nos 2 locais a gente tem, como uma parte dos serviços aqui, né, no Brasil, a gente também tende a buscar pela pesquisa clínica. Acho que a maior parte dos oncologistas tem esse interesse também. Como é que é o Brasil em pesquisa, doutora? O Brasil está avançado em pesquisa ou aqui não tem muito esse... Olha, comparado a Estados Unidos e Europa, a gente não tem o mesmo número de estudos clínicos, porque tem um caminho, né? Para cada medicação que se usa hoje, ela passou por um percurso, né, de estudos muito iniciais, buscando dose, buscando talvez onde ela tenha mais efeito, e depois, né, começa a se testar em um número um pouco maior de pessoas, para então se chegar no estudo de fase 3, que é o estudo onde, né, essa medicação pode ser utilizada de forma rotineira. Doutor, desculpa, pode falar. Continua, eu achei que você... Não, então nós trazemos muitos estudos de fora, tem diversas instituições aqui que buscam por isso, mas certamente comparado, né, a outros locais, a gente ainda poderia melhorar muito. Investimento, né? Investimento. Acho que o investimento certamente ajuda bastante, fontes de fomento, né? Entendi. Eu queria saber, a senhora falou que formada em oncologia de modo geral. Como que você se interessou por essa área específica? Foi tratando e vendo que talvez pudesse ter outros caminhos de tratamento e se interessou por falta de demanda? Como que se interessou justamente por essa área aí? Olha, Morgado, eu gosto da oncologia como um todo e, como eu disse, eu fico num centro acadêmico e lá a gente tem que ter tem aulas todas as semanas e a gente tem, né, que monitorar os residentes, né, para que eles também sigam a carreira deles. Mas quando eu acabei a minha residência, eu tinha, né, a oportunidade de fazer o doutorado nessa área e, né, a pessoa que é o Dr. Paulo, com quem eu trabalhava, também seguia nessa área. E posteriormente eu fui para fora, né, fui para os Estados Unidos fazer 1 ano a mais de residência também na parte do trato digestivo e naturalmente segui. Mas eu ainda vejo, né, pessoas que têm outros tumores e a gente tem que estar atualizado, sim, de forma geral em tudo, mas é onde eu concentro a parte de pesquisa. Boa. Doutora, tudo que tem que estudar muito, né, doutora? Né? Tem que, não. Olha lá, Sami. Tem que estudar a vida inteira. Acha que você que é o médico... Ele fala que inteligência artificial é só colocar lá que ela explica tudo, viu, doutor? O médico entra na universidade, depois ele tem que fazer uma residência, mais 50. Então, o resto da vida, você vai, como você falou, você tem que se atualizar. Sai muitas pesquisas, notícias e... Recente eu vi assim, a gente estava mostrando o Mercadão e estava falando assim, os embutidos, presunto, é tão nocivo quanto um cigarro para um câncer. Quando a gente vê a manchete, a gente fica muito assustado. Mas o que de fato
pode prejudicar e gerar isso, uma doença? Olha, falar sobre fatores de risco ou ter essa relação é muito difícil, né? Porque você imagina, você está fazendo alguma coisa hoje que talvez reflita daqui 10 anos, né? Então, só de antemão, até você estabelecer, por exemplo, que o cigarro era um fator de risco para câncer de pulmão, foi muito tempo, né? E aqui é a mesma coisa, mas é muito bem documentado que pessoas que ingerem mais embutidos e mais ultraprocessados têm um risco maior de desenvolver, né, certas doenças oncológicas, incluindo câncer do intestino. Então, é por isso que esse é um fator considerado um fator de risco conhecido, né? Talvez pela quantidade de gordura, talvez pelos aditivos. Sódio, né? Sei lá. Mas isso parece muito claro, né, que a dieta tem um papel. Ô, doutora, qual que seria um sintoma que a pessoa poderia já ir para o exame ou qual é a periodicidade para a pessoa fazer esse exame para ter uma prevenção? Porque eu tenho doença de Crohn, depois eu também quero fazer uma consulta de graça. Lá vem, ó. Eu e o Emílio, a gente troca figurinha do SUS. Doutora, a gente não queria falar, mas é isso, todo mundo vai se consultar agora. José Ressonância e por aí vai. Mas qual que é a prevenção que a pessoa pode fazer, mesmo não sentindo nada? Porque precisa ter um acompanhamento, né? Então, assim, quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de pessoas que não sentem nada, onde a gente está buscando algum exame que possa, uma das duas coisas, ou fazer um diagnóstico precoce, você, por exemplo, descobriu que tem um tumor do intestino, quanto mais cedo, mais fácil de tratá-lo, menos, né, necessidade, por exemplo, de fazer quimioterapia, né, e maior chance de ficar curado. Então, um tumor muito no início, provavelmente ele vai ser tratado com a cirurgia e pronto. Agora, quando a gente está falando de alguém que já tem sintomas, eventualmente a doença já existe. De toda maneira, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor, né? Então, quais são os sintomas mais frequentes? Por exemplo, alternou o ritmo do intestino. Alguém que o intestino funcionava ali todo dia e, de repente, o intestino está preso. Ou alguém que já tinha o intestino preso e, de repente, o intestino começa a funcionar todo dia ou várias vezes ao dia. Alguém que vê sangue nas fezes. Nem sempre dá para ver sangue nas fezes, fala, Morgana. Não, tô falando que loucura isso daí, Nem sempre dá para ver sangue nas fezes, mas uma outra causa que a gente eventualmente tem que pesquisar o intestino é, por exemplo, uma pessoa que tem uma anemia por falta de ferro e não tem uma causa tão explicada para isso, né? Então, são todos possíveis sinais de que possa haver. Essa única causa, não. Podem ter outras causas, mas certamente é uma das questões que devem ser investigadas, né? E tem pessoas que já têm algum fator de risco e que merecem ter uma atenção a mais. Então, por exemplo, alguém que tem um parente de primeiro grau que teve um câncer no intestino, ou alguém que tem conhecidamente uma alteração genética que predispõe a isso, ou alguém que tem alguma inflamação do intestino, certamente você faz colonoscopias, imagino que já tenha feito, né? Com uma periodicidade maior, com uma atenção maior, porque a gente sabe que esses também são fatores de risco. E agora esse março azul escuro, azul marinho, como é? Março o quê? Março azul? Olha, inicialmente era azul marinho, hoje até o Ministério adota azul para ficar mais fácil. Março azul. É o quê? Pronto. É o cara fazer a colonoscopia? Que é um exame, pelo amor de Deus. Vai... Delícia. Delícia. Você tem que fazer um preparo, né? Os caras falam, né? Você fica falando aí e tal. Vou fazer o quê? O exame não é. Isso não é uma pergunta pro Albeta lá. Não, Albeta toda semana vai o preparo, né? Você tem que fazer todo o preparo. Ó, faz um dia sim, um dia não. O problema é justamente o preparo, né? O que faz com que as pessoas tenham um preconceito maior, uma resistência maior à colonoscopia é justamente o preparo. Então, mas o que a gente tem que explicar pros caras que estão ouvindo a gente, não é? E pras mulheres também, é que esse exame... O exame não é um exame gostoso, que o cara põe nem rápido. Hã? Não, é até a preparação. Mas, Emílio, ninguém tá vendo isso, a pessoa tá sedada. Eu sei. Mas é chato, você tem que ir lá, precisa tomar um negócio. Chata, Tudo bem. Só que, se você fizer esse exame, você tem muita possibilidade de não ter esse câncer. E cada vez mais gente tem esse câncer. E mais jovem. Então, por isso a importância da corrida que você vai fazer. Perfeito. E desse colonoscopia. A colonoscopia. Perfeito. É isso, né? É exatamente. Então vamos lá. O março azul tem o mesmo intuito, por exemplo, do outubro rosa, do novembro azul, que é falar sobre esse assunto, conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam, olha, essa doença existe, ela é frequente, ela é o segundo câncer mais frequente em homens e mulheres, depois do câncer de mama e depois do câncer de próstata nos homens. Então, vale a pena ter um olhar, ter um conhecimento, buscar informação sobre isso, tá?
E a corrida, não sou só eu, é o nosso grupo que traz justamente com esse intuito, não é o intuito de correr. Vários colegas falaram, eu vou para o simpósio, a gente vai ter um evento médico nesse período, e aí, por ser no mês de março, por ser, né, um mês justamente voltado para a conscientização sobre câncer do intestino, nós idealizamos fazer essa corrida. Mas com esse intuito, né? Muitos colegas falam para mim, eu não corro. Eu também, né, Milho? Eu operei o joelho, você sabe disso, mas o intuito não é esse. É sexta-feira. Dia 13 de março, Dia em 13 Brasília. de março, em Brasília. Você que está ouvindo a Jovem Pan em Brasília, vai ter oportunidade, dia 13, no Parque Sara Kubitschek, em Brasília, vai ser essa corrida espetacular. Se a Paulinha me liberar, eu irei. É sexta-feira, né? Dia 13 é uma sexta-feira? É uma sexta-feira de manhã cedo. É uma sexta-feira. Todo mundo convidado, mas com esse intuito. Não é um intuito de correr, é o intuito de trazer informação para as pessoas e levantar justamente esse ponto que você trouxe. Ô, doutora, e o que é esse simpósio internacional? O que fala no simpósio? Bom, nós nos reunimos e, como a maior parte dos eventos médicos, a gente discute tratamentos, casos clínicos, vamos trazer convidados de fora, pessoas extremamente renomadas nas suas áreas, então teremos convidados da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina e diversos colegas aqui do Brasil também para discutirmos. É muito importante que a gente faça esse debate de, por exemplo, foi publicada uma pesquisa com a droga X, a gente deve usar para todo mundo, vamos usar para uma população específica, qual o benefício que a gente enxerga, né? Então, como manejar efeitos colaterais? Quando a gente faz esses encontros médicos, a gente tem esse intuito. E hoje em dia, a pessoa... hoje em dia se cura muito de como é que é esse... Porque a gente tem essas dúvidas, né? A palavra câncer é um negócio que assusta muito quando você tem câncer. Fala, parece que é um negócio que você fala assim, você vai morrer. Reta final. É a sentença. Você vai morrer. Eu me lembro, no hospital você fica meio assim. Mas aí eu não sei, Deus dá uma força pra gente. E quando você encontra, né, que nem eu encontrei, pessoas iguais a você, que, estavam lá, né? Você se sente acolhido, era o pessoal do hospital, né? Uma força, né? Uma força. É um negócio assim, e você sente força, eu acredito que todo mundo que passou por isso também tem essa fase, né? Quando você tem família também, diagnóstico e uma doutora que está lá junto com você e tal, você se sente mais, poder de passar por essa fase, né? Mas é um negócio que assusta muito, né? Então as pessoas têm até medo de fazer exame para não detectar. Total. Sim. E nesse caso... é um negócio que você deve fazer porque... pode te salvar. Que você pode não ter o câncer de intestino. Não desenvolver, né? Sem sombra de dúvidas. Eu escuto muitas pessoas falarem, eu prefiro não fazer para não saber. Mas certamente sabendo, e eu falo muito isso para as pessoas, ele dá poder de tratamento, de curabilidade. E mudou muito, sabe? Eu contar do tempo que eu era residente para hoje, tem muita coisa que a gente faz diferente, tem várias medicações que a gente usa hoje que não usava até então. E certamente será assim para frente, a gente vai evoluir, vão ter drogas novas, a gente consegue tratar várias situações que previamente não tratávamos, então são perspectivas diferentes. Claro que é sempre melhor que a gente faça um diagnóstico precoce, que a gente faça o tratamento com intuito curativo, mas tem muitas pessoas que conseguem conviver com essa doença e vivem bem, né? E como eu disse, medicamentos que talvez previamente a gente não tivesse, então as perspectivas são boas, a gente começa a tratar muito as doenças não só por onde elas apareceram, mas que alterações elas têm. Né? E isso certamente traz resultados melhores. E eu tenho alguns pacientes, Emílio, como você pode testemunhar aqui, que falam nas redes e que podem trazer justamente esse testemunho de que vivem bem, de que, né, conseguem conviver e que são gratos pelos tratamentos que conseguem receber e que mantêm a sua doença sob controle. E outros que fizeram seus rastreamentos e conseguiram fazer um diagnóstico precoce e, portanto, têm uma altíssima chance de estarem curados. Boa. Quando você fala em prevenção, qual que é a idade? Quer fazer um break? Ouvir um break. Um breakzinho? Break. Opa! O papo tá muito bom aqui com a doutora, hein? Doutora é brava, hein? Não, doutora é uma simpatia. Você fala, você não sabe. É brava? É amiga da Hebraica. Amiga da Hebraica, filho joga bola. Também eu já vi jogar. A gente vai jogar pickleball. O Sam me não cumprimenta. O Sam é do pickleball. Ele fica com a raquete. Doutora é brava. Eu vou passar aqui, ó. Tem um Instagram, né, doutora? Ignês, é esse Instagram? Hã? É meu Instagram. Eu sou muito mais ativa no meu consultório com os pacientes do que no Instagram. Mas é legal para divulgar, para turma. Tem um Instagram. O Instagram todas as informações da corrida. Ignês, com Z, Ignês Braghiroli. Braghiroli, com G-H-I, Italiani.
Italiani. É o nome Braghiroli. minha bisavó. É Italiani de Bahia. Ignez Braghiroli para você seguir. E tem também a corrida. Opa. Você está convidado aí para ir na sexta-feira que vem. É sexta-feira? Não. Dia 13. Não, dia 13 de março. Dia 13 de março. Vou mandar a Paulinha lá. correr. Entra no Instagram. Manda o Nicolas. Olha lá, Dia corre. 13 de março. Ele tá andando. Dia 13 de março vai ter o simpósio e também essa corrida no parque. O cara tirou na hora. No parque da Sara Kubitschek, lá em Brasília. Boa. Doutor Inês conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Não, eu tenho uma. Só para complementar, desculpa, Samir. Eu queria saber o seguinte: qual é a idade que você deve fazer a colonoscopia? Porque como vocês tocaram no assunto, muitos jovens estão tendo esse tipo de câncer, que acho que é uma coisa mais nova, né? Eu acho que esse tema é extremamente relevante, porque há uma década, mais ou menos, se observou que a curva de casos novos, a gente chama de incidência, ela é ascendente, né, em jovens, abaixo de 50 anos. Ao passo que em pessoas acima dos 50 anos é uma curva descendente, ou seja, proporcionalmente, né, mais casos em jovens do que acima de 50 anos. De forma global, claro, a maior parte das pessoas tem mais de 50 anos. Mas isso é preocupante e, por isso, várias sociedades mudaram essa recomendação. Se antes a gente recomendava começar o rastreamento em torno de 50 anos, hoje se recomenda em torno dos 45. Claro que respeitando aqueles fatores de risco. Quem tem história na família, quem tem alguma predisposição por algum motivo. Talvez essas pessoas façam ainda antes. Mas para alguém que é assintomático, que tem o risco habitual, 45 anos. Então, só mais uma pergunta em relação a isso. Você faz uma vez por ano, a cada 6 meses? Depende do achado. Se tiver pólipos, olha, 90% dos tumores de intestino vem de pólipos. Todo mundo entende o que é pólipo? Sim. Pronto, vem dos O pólipos. que é o pólipo? É como se fosse uma pequena verruga que nasce na parede do intestino. E eles são removidos na colonoscopia. E a gente pode falar até dos outros exames que podem ser utilizados para rastreamento. Mas a coluna é a única que tem a capacidade de retirar esse pólipo. Nem todo pólipo tem o risco de evoluir para câncer do intestino. Então, quem tem o risco para evoluir para câncer do intestino é o pólipo, né, principalmente o adenomatoso. Então, a depender do achado da coluna, a gente faz uma recomendação de repetir ela mais próxima ou mais adiante. Entendeu? Mas aí o cara tá garantido. É o melhor que a gente tem hoje para evitar. Esse é o único exame de rastreamento, Emílio, comparado com a. Não desmerecendo de forma alguma, mas a mamografia, por exemplo, a colonoscopia tem a possibilidade de evitar o desenvolvimento do câncer do intestino, porque na retirada do pólipo, né, a maior parte dos tumores derivam do pólipo, a gente evita que essa doença se desenvolva. Você faz esse exame, doutora? Você faço, faz? né? Você faz? Quando Vamos você marcar. faz? Quero saber também. Vamos marcar todo mundo. Vamos fazer a e transmite em live. Vamos mandar o fuzil lá. Dá pra fazer live? O Morgado é o primeiro. Fazer a colonoscopia, obviamente que ninguém vai transmitir o exame, mas... A live do botão. No Morgado o ser cameraman vai entrar preparo. junto. Não é, porque é o seguinte, é aquela coisa que você fala, né? Pô, você tem uma possibilidade, principalmente quem teve na família, né? Certo. Que a gente fala, né, de 40 Sim. anos só, mas principalmente quem tá assim mais próximo disso, fazer realmente esse exame que é importante, né? E é bem o tabuzão, né? Essa é a Porque- ideia da... Mas olha, é um exame que tem que ser levado a sério, Emílio, porque não é um exame simples, desculpa. Não é um exame simples. O preparo que é mais desafiador, né? A pessoa tem que tomar aquele líquido, né, que é bem doce, que é o manitol, para que limpe o intestino. Se o intestino não estiver limpo, né, o endoscopista não é capaz de olhar o intestino claramente e, portanto, achar os pólipos. Então, esse preparo que ele é mais desafiador por isso. A pessoa tem que ter o intestino bem limpo. Mas é importante que isso aconteça para que o exame seja bem feito. Talvez no futuro a gente possa passar a fazer rastreamento por exames de sangue. Isso já é estudado. Né? Por outro lado, há essa limitação, né? Você não consegue tirar o pólipo, então a colonoscopia tem o seu papel. E para aquelas pessoas que têm o tumor do intestino, é ela que permite o diagnóstico, porque o diagnóstico não é tão somente visualizar, mas sim tirar uma amostra e confirmar que aquilo, né, de fato, é um tumor do intestino mais comum, se chama adenocarcinoma. Entendi. Então, a colonoscopia tem um papel muito grande. Talvez futuramente a gente mude, né? A gente tenta identificar pelo exame de sangue. Hoje ainda não é uma realidade. Então, a colonoscopia segue sendo um exame extremamente importante para isso. Pode pegar o exemplo a próstata. Exame de próstata que foi uma coisa tão divulgada que acho que salvou muita gente, né? Só que exame de próstata... É gostoso. Eu Doutor fiz uma Dedão vez. é uma delícia. Doutor Dedão é no mesmo lugar. Eu faço 4 Com vezes. o Príncipe Sem Charles. precisar. Eu faço Príncipe Charles. O Rei Charles. Sabe? Dedo salsicha. A gente vai pra Inglaterra. Claro.
Claro. Pra fazer com o Rei E Charles. faço 4 Mas é um exame preventivo. na primavera, no verão, no outono e no inverno, né, doutora? Mas tem Doutora que é brava. tá no mesmo lugar, né? Não doutora? gosta desse Ou tipo. Ela não gosta de próstata brincadeira. também, né? Desculpa, Fazer doutora. com a mesma pessoa? Desculpa o Dani. Se a doutor. pessoa notou alguma... Sempre que você vai fazer um exame e você tiver um segmento com a mesma pessoa, tem uma vantagem, porque a pessoa já tem, né, noção do que ela tinha que estar mais atento, do que ela achou que talvez pudesse estar alterado, que vale a pena ter uma atenção. Mas isso vale para tudo, né? Por exemplo, quando eu olho exames de imagem, né, é muito importante que eu olhe os prévios e veja o que já existia e faça, né, essa comparação com antes. Aqui, acho que segue essa mesma linha. Boa, doutora. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Doutora Maria Inês, no Instagram é Inês Braghiroli, @ Inês com G mudo e Z, BRAGHIROLI. Boa. Dia 13 vai ter uma corrida em Brasília, comemorando. Comemorando, né? Não é comemorando. Conscientizando. Conscientizando. Isso é perfeito. O Mar- Despertando. Despertando o Março Azul para você fazer o. Tem um site, eu tô vendo aqui, né, Certo. doutora? A gente tem o site do simpósio, tem o site do grupo. Qual né? que é o site? Pode colocar a É, foto lá de colocou aqui, novo. Simpósio GTG.com.br. .com.br. E dia 13 no Parque da Cidade, na Sara Kubitschek, em Brasília. Show. Tá? O Instagram é GTG Brasil. Entra lá porque você. Fazer a questão. Mas, ó, Morgado, várias sociedades, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, de Gastroenterologia, também fazem, né, movimentos nesse sentido. Inclusive, o doutor Eduardo Moura, que é endoscopista, trabalha conosco, está à frente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, deve fazer um mutirão de colonoscopias. Então, são várias entidades que fazem, né, movimentos nesse sentido também. Doutora, a gente estava falando aqui que não existe uma fórmula, né? Não dá para saber o porquê acontece, só que a gente vê muitas pessoas falando assim, pô, mas eu tenho vida saudável, me alimento direito. Isso aí é questão o quê? Mais genética? Como que funciona isso daí? Vem de parentes? Como funciona? Olha, não necessariamente. Sim. Tá? Quem tem um parente de primeiro grau, como a gente falou, tem um risco um pouco maior do que o risco da população. Tem pessoas que têm predisposição genética e essas, claro, a gente tem que ter uma atenção diferenciada, né? Mas nem todos. Muitas vezes acontece por uma conjuntura de fatores, né? Não necessariamente com os fatores de risco. Por exemplo, nem todo mundo que tem câncer de pulmão fumava, mas Sim. certamente no grupo, né, que tinha exposição ao tabaco, o risco é maior. E aqui é a mesma ideia, né? Existem fatores de risco modificáveis, que são esses da dieta, da atividade física, do próprio tabaco, do uso do álcool, né? Mas nem todo mundo vai se encaixar nesse grupo e aí a gente entende como situações que vêm junto ao acaso, junto, né, possivelmente ao organismo daquela pessoa naquele momento. Genética, né? Como você falou aqui. E certamente a genética. Mais ou menos 10 a 15% das pessoas que têm um câncer do intestino, e na oncologia como um todo, a gente consegue identificar alguma predisposição genética. Os outros todos a gente não identifica, talvez porque não o conheçamos ainda ou porque, de fato, não tem uma predisposição genética mesmo. Muito bem. O nosso querido Mauricião Trindade lá tem uma pergunta. O que você quer saber, Mauricião? Olá, doutora, tudo bem? Ó, que voz, querido. Você viu? Doutor de Manaus. Cabeça. Obrigado. Doutora, eu tive um irmão, porque infelizmente ele já faleceu, que quando criança teve um câncer de estômago, né? Foi diagnosticado lá com os 8 anos de idade, mais ou menos. Fez todo o tratamento necessário na época e com 16 anos ele teve uma recaída também. E, infelizmente, aos 24 ele veio a falecer, não sei se por causa disso, porque com os 24 anos ele estava íntegro, bem de saúde, e infelizmente veio a falecer por algum outro motivo que, infelizmente, não sabemos qual foi. A pergunta é, por eu ser mais novo do que ele, eu tenho que fazer alguns exames com mais frequência? Olha, obrigada pela pergunta. Eu sinto muito, não posso imaginar a dor que Sem seja problema. perder, né, um irmão tão jovem. Mas o que a gente primeiro tem que entender é que tipo de tumor foi esse. Porque o câncer de estômago do adulto, né, provavelmente não é o que ele teve lá atrás, né? Geralmente as doenças da infância são diferentes das doenças da idade adulta, e assim como na oncologia. Então, os tumores infantis, felizmente, né, com altas taxas de cura, de forma geral, né, eles não são os mesmos que acontecem na idade adulta. Então, se a gente for pensar no adulto que tem um câncer de estômago, provavelmente não é o que ele teve.
né? Mas certamente vale a pena ir atrás e saber o que foi e até entender se a gente deve ter uma atenção maior ou se havia alguma predisposição para que ele tivesse tido isso, olhar para a sua história familiar, né? E saber se a gente deve pesquisar, existem testes no sangue ou na saliva que podem olhar se, né, aquela pessoa tinha alguma predisposição genética ou se naquele, né, familiar também existe isso. Obrigado. É isso aí. O Sami tem uma Seguinte, doutora. Professor, o professor estava fazendo um negócio com... Eu estava fazendo calorimetria para ver. Pra que isso? O doutor Pra ver Lino se ele tem falou que é calor. importante. Mas pra beleza? Não é pra Pra beleza. beleza, A beleza não Pra precisa de mais beleza. nada. A beleza eu já Não precisa de desisti. mais nada, tá excelente. Mas pra burrice também não tem. Diga lá, Samito. É o seguinte, doutor, tem um exame, eu fiz há muitos anos, era meio experimental, de DNA, eles chamava 23andMe, e que eles falam de várias predisposições que você tem. Queria saber se isso, de fato, assim, tem já algum acompanhamento, fala, olha, faz esse exame que dá para que tem uma coerência ou ainda é muito distante da realidade? Não, Sami, existem vários testes genéticos voltados para doenças como um todo, né? Então, existem esses mesmos testes genéticos olhando para predisposição a câncer. Então, testes voltados para genes conhecidos, sabidamente relacionados à predisposição a câncer, eles podem ser feitos, como eu disse, na saliva, no sangue, e para outras áreas da medicina também. Então, ele pode ser feito. Geralmente, a gente prefere testar quem teve o diagnóstico. A gente entende que naquele indivíduo a chance é maior, né, de se houver alguma predisposição, que a gente encontre essa predisposição. Se a gente testa no familiar de início, por exemplo, a gente não sabe se realmente não tinha predisposição ou se essa pessoa não herdou. Mas existe sim. Tem que fazer check-up, não fala um check-up que você faz... O check-up. Não, você vai com 40, vai fazer um Check-up. check-up. Além da colonoscopia, quais exames você deve procurar e consultar com o médico? Assim, Olha, pra pelo menos dar uma geralzona. A maior parte, né, dos serviços médicos aqui tem um serviço de check-up, justamente olhando para aquele indivíduo, entendendo quais são os fatores de risco, desde olhar a pele, né, para câncer de pele, quanto doenças cardiovasculares, né, e alterações, por exemplo, endócrinas. Você tem diabetes, você tem pressão alta, você tem o colesterol alto, assim como Bingo. alguns exames oncológicos. Então, a colonoscopia é um deles, a mamografia, eventualmente o PSA, depender da idade do homem e assim por diante. Às vezes, a pessoa que teve uma história muito longa de tabagismo, então ela tem recomendação de fazer rastreamento para câncer de pulmão também, né? Boa. Ô, doutora, eu li outro dia na internet que uma menina com 17 anos teve câncer no seio já com metástase. Cacete. 17 anos. Isso também é uma coisa muito rara, né? Não é também pra gente se assustar dessa maneira. Porque você começa, eu não sei se é algoritmo, o que é, né? Você vê um Vai assunto... pesquisar o negócio, você vai receber. Aí eu falei, pô, né? Eu também acho que também não precisa, né? Certamente não é a idade mais comum que se espera disso. Claro que podem acontecer os casos e geralmente esses casos terminam tendo muita repercussão, né? Porque chamou a atenção de todos nós. Eventualmente pode ser que ela tivesse alguma predisposição, né? E aí faria um pouco mais de sentido isso ter acontecido. Entender que tipo de tumor de mama ela teve, porque, né, não necessariamente é o câncer de mama habitual do adulto. Boa. Posso fazer mais uma questão aqui? Vai lá, gordão. Eu sempre Todo ouvi- mundo se consultando. Que eu sempre ouvi Né? falando assim... Você vai morrer. Deve ser um inferno ser Nossa, médico. é. Porra! Você pede, jantar você de chega, fato. você pede uma lugar, reunião. meu. Cada um vai pedir a Mostra receita verruga. agora do Monjaro. O cara mostra, eu tô com a verruga. É que as gracinhas primeiro, depois a pergunta séria. Vai que ele vai rolar Pode na comer corrida, pizza à vai. vontade. Pronto. Ele vai O rolando. pessoal fala muito sobre doenças psicossomáticas e fala que a galera que guarda muito rancor, essas coisas, que isso acaba transformando num belo de um câncer. Você acredita nisso? É verdade ou não? Meu Deus, interrogação. A gente ouve muito isso. Morgado, para a gente dizer que é verdade, você imagina que a gente tem que estudar e observar, muito. né? E é muito difícil de medir isso, né? Talvez o que deixa uma pessoa muito nervosa não deixe a outra, Sim. né? Então talvez seja muito difícil de medir isso. Certamente não é bom para ninguém, né? Ter alguma ansiedade, ter mais irritação, eu acho que isso não traz bem a ninguém. Mas até dizer que isso é a única causa de desenvolver uma doença oncológica, a gente não tem embasamento ainda científico para fazer essa afirmação. Entendi. Quer saber tudo. Boa, Morgadão. Álcool também. Pode falar. Álcool falou com o Guerreiro. Não, álcool também. Cada hora sai. Por isso que você fala, você vê notícia, dá medo, né? Você fala, pô, tem a menina. Uma hora fala que é o presunto, outra hora você fala que você não pode tomar mais uísque. Tem alguma relação também com o uso. Não, moderado. Tomar uma cervejola, pegar uma vodquinha. Ninguém sabe exatamente qual é a quantidade de álcool segura,
né? E talvez para uma pessoa não seja igual para outra, né? Tem gente que bebe com uma quantidade maior e eventualmente não tem, né, nenhuma consequência disso, e outras pessoas que talvez não ingiram tanto álcool e tenham consequências do... Então é muito difícil fazer uma recomendação, né? Mas posso trazer um outro tema? Pode. Claro. A atividade física. Boa. E aí isso casa muito com a questão da corrida, né? A gente teve a apresentação de um trabalho ano passado num dos principais encontros médicos, que é o Congresso Americano, justamente trazendo, né, um segmento de pessoas que tiveram câncer do intestino, fizeram cirurgia, fizeram químio e foram divididas em grupos, né, de atividade física estruturada, ou seja, tinha uma estrutura de pessoas que mantinham essa atividade ou de outras que receberam recomendação. E a chance da doença reaparecer foi menor em quem fazia essa atividade física estruturada. Ó, que legal. Então, É por isso que eu sou conhecido como Forrest Gump. Aí, ó. Agora, imagina por quê. O vovô Porque mente muito. Mas se antes a gente já falava, olha, fazer atividade física é bom, melhora, por exemplo, a tolerância ao tratamento, melhora a recuperação cirúrgica, melhora até a parte, né, Morgado, psicológica. Hoje a gente tem uma... Aí, gordão. Aí, ó. Eu daqui vou pra Nation. Não, daqui você vai pra Brasília, vai correr lá. A gente tem um embasamento maior para dizer, olha, fazer atividade física é útil. Muito Boa, bom. doutora. Bom. Pô, eu fiquei... A doutora é muito legal, mas é brava. Bem Não, preparado. não achei. Brava. Achei uma queridona. Ela é, Mas ela é a chefe agora da... Ela Como é que chama? manda em tudo. Pô. A Paulinha, ó. Ah. A Paulinha vai tá correr correndo. lá. Ela veio correr. A Paulinha tá uma beleza. Correndo Paulinho. até Brasília. Ela vai fazer igual o Nicolas. Ela vai daqui a Brasília, Caminhando. correndo. Né? Doutora, vamos convidar então todo mundo para participar desse evento que vai acontecer em Brasília, dia 13 no Parque Sara Kubitschek, em Brasília. E você também pode acompanhar aqui pelo simpósio gtg.com.br, dia 13 de março de 2026. Que horas vai ser, doutora? 6 da manhã. 6 da manhã. Olha lá, ó. Pô, lá tem que se preparar. Vai lá, legal. Morgadão. Você Vai lá. chega. Mas hora aí você me Não, ajuda, mas só doutora, de ir, também, peraí. só de ir. Vai ter café da manhã. Pode às 7 Aí também sim. dar tchau, mas só o importante Ô, é tá doutora, lá. pô, Posso obrigado. agradecer? Oi? Claro, pode falar o que você quiser. Emílio, eu queria te agradecer muito, muito Não, mesmo. eu que tenho que agradecer. A gente que agradece A gente cuidar que do nosso agradece, bem. verdade. Porque... Ela vai agradecer. Não, porque quando você se coloca aqui, você mostra justamente isso, né? Que as pessoas podem se ver em você e ver que é possível estar muito bem. E certamente, como eu disse, eu falo aqui em nome de muitas pessoas, não só colegas médicos meus, mas em nome dos meus pacientes, que inclusive recebi várias mensagens pedindo para dar um abraço muito carinhoso em todos vocês. Show. Tá? E agradeço demais pela oportunidade de falar aqui. Eu espero que a gente possa justamente modificar a vida dos outros com informação. Boa. E você é muito legal. Aliás, toda a equipe lá, né? O Carlos Davi, o cirurgião, o Paulo Hoff, a Nathalie, toda... Time, E o principalmente a doutora que quando eu tava Tá lá... aqui. Quando eu tava lá, não é isso que eu falo para você. Não, jamais a inteligência artificial vai segurar em você e falar, não, fica Exatamente. tranquilo. Vai dar vamos lá, certo, vai dar certo. É, isso aí. Boa. Obrigado por você ter Obrigada. vindo. E aí, para vocês aí, vamos fazer o exame, tem que fazer tudo que é exato. chato. Prevenção. É chato pra caramba, mas tem que fazer. Mas depois Salva a tua vida. A anestesia é boa.